Então vamos lá. Vamos para mais dois diagramas. Então, novamente, o que eu tenho aqui na esquerda é um diagrama um pouco mais fácil, mas não se enganem porque ele não é tão fácil assim, tá? E é um diagrama super clássico aqui, né? Jogam as brancas e dão mate em 3. Blackburn e Steinitz, 1883. Raul Assis, obrigado aí por seguir o canal também. Muito obrigado, espero que esteja gostando aí da transmissão. E o segundo diagrama, ele é um diagrama do Keres, né? Então, eu até mostrei uns diagramas similares, né, no último treino, que eu falei que eu achava muito difícil esse tipo de diagrama quando o rei tá no meio do tabuleiro, né, e você tem que encontrar uma sequência exata de checkmate, né? Então tem poucas peças no tabuleiro, o rei pingando aí, né? E você tem que achar os lances precisos. Para mim, esse tipo de diagrama, ele geralmente é mais complicado do que um diagrama que você tem várias opções para calcular, etc. Pelo menos eu acho que a questão da visualização é um pouquinho mais complicada, então trouxe esse exercício aí para a gente trabalhar também a visualização. Pessoal, 3 minutos aí, valendo. É, vou tentar resolver aqui também, cara. Não. Esse segundo aí não é nada fácil, tá? Não é. Esse segundo Bom, aí mas é. quem sabe faz ao vivo, né? Vamos ver aí como é Vamos que tentar resolveu. resolver, né? E o seguinte, pessoal, lembrando que todos esses vídeos, tá? Eles vão ficar disponíveis tanto no Twitch quanto no YouTube, tá? Depois você pode acessar o canal do estrategista aí no YouTube, tem inúmeros vídeos aí de tática, tá? Já fizemos 3 vezes o papo universitário, papo estrategista, olha, tô errando o nome Uhum. da live. Já fizemos 3 vezes. Fizemos com o Vinícius Saito, fizemos com o Douglas Tumenas e com o árbitro nacional, com o Anderson Williams. Então tem muito exercício de tática aí resolvido, explicado, tudo certinho, né? Então tem um material bacana aí para vocês treinarem. Lembrando que amanhã, terceira etapa, né? Amanhã, terça-feira, dia 19 de maio de 2020. Não sei se a pessoa está assistindo isso daqui 10 anos, Quando né? que vai assistir, É, né? É verdade. A pessoa fala, pô, então, amanhã vai então ter só, muito só tempo. para deixar explicado, dia 19 de maio de 2020, a gente tem a terceira etapa do circuito universitário. Quem não estiver participando ainda do circuito universitário, manda aí no chat aí, exclamação universitário, tá? Que a gente já manda aí através do moderador as informações, os links aí para vocês poderem se inscrever. Até o momento a gente tinha 180 inscritos, mas eu não vi de ontem para hoje. Inclusive, as inscrições acabam amanhã, tá? Eu vou encerrar as inscrições no período da tarde. Pessoal, pelo amor de Deus, não se inscrevam faltando 5 minutos, porque eu tenho que receber o cadastro, eu tenho que liberar no Lichess, enfim, é um processo meio demorado, tá? Então, quem ainda não estiver no circuito, por favor, inscrevam-se aí até o período da tarde. Amanhã, a partir das 20 horas, começa a terceira etapa, né? Temos aí 3 categorias. E eu vou entrar no Twitch um pouquinho mais cedo. Eu vou entrar no Twitch, sei lá, tipo umas 7h30 mais ou menos, tá? Pra ir auxiliando a galera aí. E a partir das 20 horas a gente começa. Difícil, Eric, esse segundo? Caramba, hein? Precisa um pouquinho mais de 3 minutos, né? Eu acho que eu dei uma pressão na galera Uhum. violenta. Ah, é, mas é. Esse tipo de exercício é o exercício que eu gosto de, por exemplo, de montar num tabuleiro, porque é muito específico, né? Não é aquele exercício que você bate o olho e mata na hora, né? Esse daí precisa ter uma dedicaçãozinha um pouco maior. Vamos ver. Quem quiser mandar, pode ir mandando aí. O Felipe Cordeiro já tá mandando, vamos ver. Ah, legal. Felipe acertou o primeiro, vamos ver o segundo. Ah, legal. Tá certo. Ah, o Felipe achou, cara. Ó, o Felipe mandou ver. Mais alguém achando aí? Manda aí. Ah, o cavalinho. O cavalinho pula, né?
como a gente costuma falar, né? E segura bastante casa também, né? Esse cavalinho, às vezes ele pula, às vezes ele fica ali só esperando para pular, né? Então, esse tipo de exercício a gente fica querendo pular muito pro cavalo, né? E aí parece que não foi isso que. Mais alguém aí? Mais alguém que arrisca? Bom, como já tivemos um acertador aqui, vamos lá pro Chess Base então. Vamos dar uma adiantada aqui. Vamos lá. Primeiro diagrama aí. Blackburn Steinitz. Manda ver, Eric. Faça suas considerações do exercício. Bom, esse aqui também, né? De novo, se a gente for dar uma olhada no material, é, as pretas têm 2 peões a mais, mas em relação à vantagem tática, né? É um termo aí que já ouvi falar algumas vezes. Então, as brancas têm um pouco disso, né? Então, eu tenho aí a torre dominando F, a dama na coluna de G, a outra torre em H, né? O cavalo com lances acessíveis aí, né? Como cavalo E4, batendo em F6, enfim. As brancas já estão taticamente melhores, né? Desenvolvimento. E as pretas, mesmo com essa vantagem, de 2 peões, ela ainda tem um cavalo atrasado, tem uma torre sem jogar, né? Então, assim, é aquela posição que você se sente um pouco melhor, né? Agora, questão dos lances, né? O Douglas costuma falar sobre os cheques candidatos, né? Uhum. Então, tem o dama H6 e tem o dama F6 e Opa. dama versus dama, né? Pintei Seriam sem os querer aqui, lances desculpa. Então, seriam os lances é. candidatos aí, né? Em Dama relação à captura. H6. Qual mais? Dama H6, o Dama F6, Dama versus E7, né? Isso. E fora os sacrifícios aí para todo lado De pelas torre, né? colunas, né? Torre F7, Torre versus H7 e o Dama versus G6 também. Mas algumas, pessoal, é interessante também falar que nem o Douglas falou, a gente pode pensar nisso, né? Mas tem coisas que ficam muito no campo de probabilidade matemática, né? Então, dama por G6 é o tipo de lance que às vezes você fala com a pessoa, nossa, nem vi isso aí, nem quis ver, né? Uhum. Tipo de lance que a pessoa não quis nem ver. Mas os lances que eu considero fortes para eu cogitar fazer são lances como lances tipo dama F6 e dama H6, porque são casos em que eu tenho 2 peças, pelo menos, controlando, né? Então, acho que seriam os Então, primeiros assim que você analisaria, né? isso seria os primeiros, né? Porque, como a gente falou, tem aí 2, 4, 5, 6, 7, tem 7 opções de cheque, mais ou menos, né? Isso, tem bastante coisa. E então algumas a gente já descarta logo de cara, né? Aham. Mas as casas F6 e H6 são casas bem interessantes. A casa de F6 eu tenho 3 peças defendendo e 2 atacando, né? Então eu já estou um pouco atrás nisso. E a casa H6 é uma casa com bastante potencial porque eu tenho 2 contra 1, né? Então eu tenho 2 peças minhas atacando essa casa e apenas o rei defendendo. Então eu já consigo imaginar que se eu fizer um dama H6 cheque, eu vou obrigatoriamente levar o rei adversário pro fundo, né? E então isso já se torna interessante. E após dama H6 cheque, a gente tem que avaliar também a melhor resposta para o adversário. A melhor resposta, com certeza, seria rei G8. Né? Uhum. Porque se jogar rei H8. Facilita muito, né? Mas Uhum. vamos chegar lá. Por exemplo, o rei H8, ele não é tão instrutivo de ser jogado, porque nessa nova posição, eu tenho um controle da casa F8 por 2 peças. Né? Eu tenho a dama e a torre de F. E aí, com o rei H8, ficaria apenas a dama de E7, né? Por conta de defender essa casa, de ficar vigiando essa casa. Uhum. Então, é natural que as pretas joguem com a fuga em rei G8. Né? Beleza, deixa eu Então, colocar então aqui. a fuga em G8 seria uma fuga mais natural. Uhum. E agora é uma posição, um momento crítico, né? Para definir o que deve ser feito. E a análise
basicamente está no desvio, né? Então, o tema de desvio aqui é quando eu tenho uma peça com mais de uma função, né? Então, se vocês notarem, eu tenho um mate em 1, dama versus H7, que está sendo impedido pela dama preta, e eu tenho torre F8 mate também em 1, mas tem a defesa da preta novamente. Então, uma Então, peça se você sobrecarregada, né? isso, se vocês notarem, eu tenho a dama preta sobrecarregada, né? Ela está tendo que vigiar duas casas, dois mates distintos, Pintar né? diferente aqui. Isso. Então, a ideia aqui é utilizar o tema desvio, e Uhum, aí a dama ela não consegue atender essas duas demandas, né? E uhum. aí o torre F8, eu desvio a dama e obrigo ela a capturar a torre, e deste modo eu posso aplicar o checkmate com dama versus H7. Isso, muito bem. É um diagrama assim que, entre aspas, parece simples, mas o difícil mesmo é o lance 2, né? É o segundo lance, né? O primeiro Sim. realmente é o mais natural, né? O dama H6, a gente de cara assim consegue descartar a maioria das possibilidades, né? E aí o lance difícil mesmo, vamos dizer que seria esse torre F8, né? Fazendo o desvio, Uhum. muito bem. Diagrama bacana aqui pro pessoal. Bom, vamos passar esse do Keres aqui. Ah, novamente temos um rei aqui no meio do tabuleiro, né? Pintar de vermelho. Cadê? Né? Vamos pintar de vermelho aqui todas as casas, né? Olha que rei solitário, gente. Ele só Uhum. tem a casa onde ele está mesmo, né? Então a gente tem que descobrir uma sequência correta aqui de cheques, né? Então, alguns cheques que a gente pode considerar, por exemplo, dama G6 é um que a gente pode considerar. Deixa eu tirar agora essas casas. Opa. Deixa eu tirar essas casas aqui para ficar mais fácil. Então, o primeiro cheque que a gente pode considerar, por exemplo, é um dama G6. A gente pode considerar também dama G7, claro, é importante porque pode ser que a gente tenha que trocar a diagonal em que a dama está, então é importante analisar tanto o G6 quanto o G7. E outro cheque aqui disponível. Enfim, aqui eu tenho os sacrifícios de dama, mas não parece que vai andar muito, né? Porque como eu já tenho dama e cavalo, se eu entregar a dama, não faz muito sentido. Então, dois cheques importantes aqui também é o dama H5 e o dama H3. Então, acho que os quatro lances que a gente precisa dar uma olhada rápida são esses. Bom, vamos começar pelo dama H3. Dama H3, parece que vai ter uma fuga aqui, né? De repente, o rei F4, rei G5. Não é muito claro como você vai conseguir dar mate aqui, né? Parece que o rei conseguiu fugir E o aqui. cavalo está cravado, né? Então É, talvez rei G5 mesmo, e com ideia de pegar a diagonal e esconder o rei, né? e agora o rei foge aqui, né? E esse que é o detalhe, isso que o Eric falou, é o detalhe assim, primordial do exercício, porque você vai ter que dar mate somente com a dama, né? Porque esse cavalo aqui tá cravado. Então, dama H3 a gente já descarta, né? Dama G6. Dama G6, aparentemente rei F4. E. Bom, essas casas aqui elas estão controladas, né? A casa de F5, a casa de E4 elas estão controladas por peões. De repente, dama H6 seria mais uma tentativa, mas aí eu posso voltar para cá e chegamos à posição inicial, né? Então, dama G6 a gente já vê que não dá certo. Dama G7 acho que é a mesma coisa, né? Dama G7 e F4. Tudo bem que eu ganhei um Você cheque ganha um aqui, cheque ali ganhei em um cheque em D4, né? D4, Não mas eu acho pode que ser muita coisa. o rei deve fugir aqui também e parece que o rei está fugindo. Dama H5 então é um lance importante. Inclusive, uma dica que eu dei em algumas lives, né? Quando você tem um cavalo e uma dama, é importante que o seu cavalo ele esteja numa casa diferente da dama, né?
desculpa. Aqui é importante que o cavalo ele proteja casas diferentes, né? Aqui no caso ele está protegendo casas brancas e a dama também está protegendo casas brancas. Então, para ficar claro, né? É interessante que a dama ela tente cobrir as casas pretas, porque o cavalo vai cobrir as casas brancas aqui. Então é uma dica importante. Eu comentei meio confuso, mas espero que esteja esclarecido, né? Por que isso? Porque você vai ter que dominar certas casas com a dama e certas casas com o cavalo. Isso também acontece quando você está jogando, por exemplo, com dama e bispo. Se você tem um bispo de casas brancas, para dar um mate, assim, você geralmente vai colocar a dama nas casas pretas, né? Então você tem que dominar as duas casas aqui, né? Para poder combinar esse jogo de peças. Então, dama H5, né? Aqui eu não tenho fuga, né? Só tenho a fuga em F4. Agora eu vou ter que começar a encurralar esse rei, né? Então aqui a gente já percebe que ele está ficando sem casa. Vou colocar a dama numa casa preta, na casa de H4. Agora tem duas casas de fuga apenas, né? Tem a casa E3 e a casa E5. E se eu fugir para a casa E5, né? Eu tenho dois mates aqui que seria com dama G5 ou dama D4. E agora sim fazendo aquilo que eu falei, né? O cavalo ele vigia as casas brancas e a dama aqui vai vigiar as casas pretas, tá? E o outro mate, se fosse para E3, né? Eu tenho aqui dama D4 mate. Novamente a mesma situação, ó. O cavalo ele fica cobrindo as casas brancas e a dama cobre as casas pretas. Enfim, e aqui ainda tem um peãozinho para ajudar, né? Então, esse tipo de mate eu acho muito difícil, cara. Acho muito difícil você arrumar a sequência correta, assim. Acho que é uma coordenação de peças que, que é difícil achar, assim. Se fosse num blitz, provavelmente ia passar. Esquece. Numa partida pensada, pode ser que, né, que a gente não deixe passar esse tipo de arremate, né? Mas Aham. num blitz eu acho que, pelo menos a gente seguindo essa dica prática, né? De Colocar a tentar dama, né? colocar a dama para dominar a casa branca, desculpa, a casa preta e o cavalo a casa branca. Acho que é uma dica prática assim que pode ajudar bastante. Bom, vamos para mais dois diagramas aqui, pessoal. Vamos colocar aqui na tela. Então, temos aqui Morovic versus Rodrigues 96, é isso? É isso, 96. Temos aqui, brancas jogam em Mate em 3 lances. Não é tão fácil, tá? O nível dos exercícios estão ficando cada vez mais difíceis. E o segundo aí, já o Eric trouxe uma partida aqui que é bem, assim, pelo menos o arremate ele é bem clássico, assim, você encontra em bastante aplicativo esse mate aqui, ele é bem instrutivo porque tem que ser preciso e enxergar bem, tem que calcular bem esse segundo exercício, tá? 3 minutos, acho que tá bom. Ou 2. Acho que 3, né, Eric? Três, mantém os três mesmo. Vamos manter os 3 minutos então pra galera, vai. Valendo, pessoal. Pensando. Bom, sempre que vai chegando aí no final da live, né, a gente vai colocando os exercícios mais difíceis, né? O nível vai subindo. Então, quem chegou, quem sobreviveu até aqui. E o Davi ele comentou, né, que ele já viu um exercício anterior ali no Woodpecker. Woodpecker. O Woodpecker Method do Axel Smith, acho que é o nome dele. Tá. É, Já, já esse tá exercício. calejado já. E aparecem, né? Esses exercícios aparecem mesmo. Eu vou tentar reproduzir aqui o diagrama que o Léo sugeriu. Depois eu vou jogar aqui um desafio para o pessoal, tá, Léo? Gostei. Uhum. Oh, O Léo tem que começar a aprender a linguagem FEM lá, né? Imagina o cara conseguir digitar aquilo lá, é impossível, né? nossa, terrível, né? Cara, seria muito mais fácil, por exemplo, você, sei lá, enumerar as casas e, por exemplo, as casas que tiverem peça e você colocar uma, por exemplo, eu não sei se como é que funciona o FEM direito,
Mas, por Aham, exemplo, se tivesse como colocar assim, G1 e colocasse um N maiúsculo, né? Quer dizer que naquela casa tivesse um cavalo, né? Se entendi. tivesse como... E colocar, tipo, um W para mostrar que era branco e um B para pretas, né? Fica aquele white black. E sei lá, acho que conseguisse fazer, né? Mas a linguagem FEM, cara, eu acho um negócio muito maluco. É muito doido, né? Mano, porque às vezes tem quatro, às vezes tem tipo assim. Esses dias eu montei um e tava escrito assim, né? Zero, eu terminava com 0 e 1. Eu falei, cara, mas é a Brancas que jogam, Vitória das Brancas. Mas, tipo, não tem nada a ver aquele 0 e 1, porque eu fiz um Ah, sim. outro, era tipo 0 e 4. Não tinha nada a ver. Ah, tá, não tem nada a ver, né? É, não tem nada a ver. Só que assim, se você notar, a maioria dos diagramas, pelo menos a maioria do que eu fiz e gerei um código FEM dele, ele termina com 01 ou com 10. Ah, Não sei tá. o que significa de fato aquilo. Ah, não faço Mas ideia aí também. depois, tipo, gerei um outro, deu tipo 4-0. Aí eu falei, mano, não tem resultado assim, né? Aí no final das contas, não. Achei muito louco, cara. Esquisito, Meu, né? não, é super esquisito. Eu vou gerar um código FEM aqui, rapidão. Só para o pessoal sentir o, Entendeu o sentir o drama, né? drama, né? É, Entender o drama do esse, negócio. esse código FEM, para quem não entendeu, é o código para você gerar o diagrama, né? Então, ele vem com um código enorme lá, né? O Eric mandou aí. Bom, dá para entender mais ou menos, né? Como que funciona o código. Então, 6 é que você tem 6 espaços vazios, né? E depois o R, no caso, seria uma torre branca, o 1 seria um espaço vazio. E eu cheguei a fazer umas anotações assim, mas isso em 98, 99, quando jogava uns torneios em São Caetano, assim, que. Porque assim, não tinha acréscimo, né? Então era muito comum a Aham. gente jogar as partidas, chegava nos 5 minutos finais, a gente era doideira mesmo, tinha que parar de anotar e vai que vai, né? Só que aí depois a posição final era uma puta posição interessante, assim, né? Então eu pegava e anotava dessa forma. Nossa, era engraçado, cara. Ah, não, mas você anotava do jeito que o Léo anotou, você tá querendo dizer, né? Não, assim, no FEM mesmo. Eu nem sabia, né? E depois isso acho que virou uma linguagem mesmo, né? É engraçado, mas eu tenho as planilhas anotadas, cara. É engraçado. Porque eu anotava pelo menos a posição final, assim, né? Uhum. Nossa, é muito bizarro. Isso, letras É. minúsculas são pretas, letras maiúsculas são as brancas, isso. Ah, tá, É. entendi. Então já dá uma ajudada já, né? Isso é, por exemplo, esse segundo que você mandou, quer dizer que na primeira casa de cima, assim, na A8, ela é ela é uma casa vazia. Depois N, né? Vem um cavalo, torre, torre, duas casas vazias, rei e uma casa vazia. Então, Ah, tá, entendi. entendeu? Até aí eu consigo entender, mas esse 3201, isso daí eu não faço ideia do que seja. Isso aí eu não faço ideia. Então, esse 3-2 aí eu acho muito louco. Isso daí é bizarro. Bom, o Léo mandou resposta aqui, acho que mandou, né? Vamos ver. O primeiro, dama D6, dama D7, qual que foi? Cavalo BD7. Ah, ele mandou o segundo exercício. Ah, Ah, tá. tá. Ele mandou o Mandou o segundo, é isso que eu tô segundo. tentando entender. Se Ah, dama não, mas ele D7. mandou o primeiro também aqui. Mandou o primeiro também? O Léo, o segundo ele matou, né? O primeiro Ah, tá. Teve o Arnaldo. Arnaldo aqui também O Arnaldo achou também. e o Davi Borger também. Davi também? Ah, legal. Caramba, o pessoal tá fiadaço aqui. Não teve nenhum que alguém não tivesse acertado. Eu vou começar a colocar uns diagramas mais difíceis, viu? Acho que tô aliviando muito aqui na live, viu? Acho que eu tô aliviando Não, o pessoal muito. conseguiu ir bem, hein? O pessoal tá. Mas tem uns desafios legais aí no final, viu, Léo? Fica mais um tempinho aí. Bom, vamos passar aqui. Então, temos aqui esse primeiro diagrama
Que é um diagrama que é o O seguinte. primeiro o tema é atração, então, né? Isso, exatamente. Que é diferente do tema de desvio. O pessoal confunde muito, né? Atração é quando você atrai o rei adversário para uma casa ruim, né? Uma casa que ele vai levar mate, ou vai perder uma peça, etc. E o tema de desvio é quando você desvia uma peça que está defendendo uma casa específica. Então eles são bem parecidos, né? Mas são diferentes. Então, primeiro, o que a gente consegue visualizar aqui? O rei está numa posição bem ruim, né? Só tem a casa H6 aqui. Eu tenho uma torre que está cuidando aqui da última fileira. E simplesmente eu tenho que arrumar uma situação aqui que eu consiga atrair o rei para uma casa que ele vai tomar mate. Então, só um segundinho. Rapaz, entrou um cisco aqui que tá pesando no meu olho. Mas vamos lá. Ao vivo. Vamos lá. Então, eu vou atrair o rei para uma casa perigosa, uma casa que ele vai tomar mate. Então, temos aqui um torre H8, né? Eu não tenho casas para o rei. A única casa que eu tenho aqui, né? O único lance possível seria esse rei por H8, mas agora eu introduzo a dama aqui, né? Na rede de mate. Né? O rei vai voltar para casa dele, mas eu consegui trazer a dama para a rede de mate. Então, um diagrama aí um pouquinho mais tranquilo. E, bom, o segundo diagrama aí o Eric trouxe é esse mate aqui do Alikine, né? O Léo acertou esse aqui é mais difícil. Pode mandar a bomba aí, Eric. Manda as considerações aí pra galera. Então, né, essa posição aí, achei bem interessante e o tema acabou sendo é, anulação barra desvio, né? Uhum. Então, a questão a dama preta é uma peça que está muito bem na defesa e depois do lance dama D6, que é um lance candidato das brancas aí muito forte, né? A gente começa a passar pelas variantes para ver, né, fundamentado no que seja, né? O Uhum. que acontece? Esse cheque, eu estou atacando a... Ah, um pouco antes, né? Eu acho que eu comi um pouco aqui, né? Mas a casa E8 e a casa E7 são as únicas casas que o rei tem para se movimentar. Então ficou muito forte a referência que o ataque tenha que ser com a dama, tá? Voltando um pouquinho do que eu passei lá no primeiro diagrama, então Uhum. eu busquei eliminar, né, de uma maneira mais rápida essas duas casas que ainda são possibilidades de movimentação para o rei. Ele Né? tem aqui D7, né? Que ele tá fugindo, e tem o Ah, não, C7. ele tá fugindo a torre, tem uma torre lá em E1. Isso, Então ele não pode ir para E7 por causa da torre e nem capturar o cavalo por causa dessa isso, torre. E ele não pode ir para C7 por causa do cavalo. isso. C7 ainda Então, não pode, né? Tem um cavalo aqui. então ele gerou uma situação em que ele pode ficar na própria casa e a casa à frente. Então Só. são casas em linha reta, né? Estão na mesma coluna. Então ficou muito evidente que o ataque possa ser na coluna de D. E aí o Isso. lance candidato aí se torna o dama D de dado 6. Uhum. Né? Então eu já dou um cheque e já busco eliminar essas casas de uma maneira bem rápida. Isso. E, Feito e isso, aqui tem bastante variante, né? Porque o Dama D6 ele é bem intuitivo, né? Mas aqui, uhum, ó, ele pode cobrir de cavalo, pode cobrir de dama, pode cobrir de bispo, né? Ele pode outro cobrir de cavalo, várias tem bastante maneiras. coisa. Mas mesmo assim funciona, né? Esse Dama D6, né? Isso, o que é interessante é o seguinte, né? A gente tem que avaliar tudo, né? Esse é um tipo de lance que mesmo no Blitz você jogaria porque você avalia que você não está tomando mate, né? É Uhum. duro que nem aquele outro diagrama em que assim, eu estou tomando mate em um e eu tenho que resolver a parada porque senão eu vou perder a partida, né? Aham. Então esse aí é um tipo de lance que às vezes a gente vai no intuitivo e vamos ver o que vai dar, né? Mas se você avaliar teoricamente, essa questão da eliminação das duas casas, né, que estava faltando.
Aham. E se eu jogo cavalo de B D7, se eu jogo bispo D7, ou se eu jogo cavalo de F D7, Uhum. ambas as três jogadas, elas vão permitir que eu faça dama C7. E aí, depois de dama C7, o rei tá Morto. todo cercado e tomou o cheque, e isso condiz aí o checkmate, né? Isso aí. Então, qualquer uma dessas variantes aí, Então, ó, a gente chega se no... bispo D7, dama C7 mate. E se cavalo F D7, dama C7 mate. E também, se voltar o outro cavalo, também dama dama C7 C7 mate. mate. Isso. Isso. E aí, então, só sobra como melhor defesa para as pretas utilizar o dama D7, né? E Uhum. aí a dama cobre o ataque, né? E agora, novamente, a gente fazendo uma análise, o rei, é, ele só vai ter a própria casa para ficar, né? Uhum. E aí, uma outra maneira de explorar esse ataque é capturando o peão de F6. Então, dama versus F6 e eu ataco o rei com o cheque novamente. Aí Feito isso, só tem dama E7, né, ah, pra cobrir. só tem o dama E7, a única possibilidade aí, não tem fuga. E aí, quando eu coloco a dama preta em E7, eu tenho a torre de E1 e a dama de F6, que tem possibilidade de capturar essa dama, e aí capturando é checkmate também. Checkmate. Tem um momento instrutivo aqui, Eric, que é o seguinte: Uhum. quando chega nessa posição, dama por F6, lógico, é uma dica pro pessoal que tá começando, né? A gente tem três maneiras de fugir de um cheque, tá? A primeira é capturando a peça que tá dando cheque. A segunda é fugindo com o rei. E a terceira é você cobrir o cheque com uma peça. Então, são essas três possibilidades que a gente tem quando você leva um cheque, tá? Então aqui você tem que avaliar essas três coisas. Então a primeira coisa, eu consigo tomar essa dama que está dando cheque? Não. Segunda coisa, eu consigo fugir com o rei? Também não. Então não tenho casas de fuga para o rei. Então, infelizmente, vou ter que colocar uma peça na frente que, vamos dizer, entre aspas, seria a pior defesa, né? Você se autocravar, né? E então a gente vai conseguir na terceira possibilidade aqui, né? Era quase checkmate, mas aí sim, agora dama por E7 mate. Então, sempre pensar nessas três coisinhas também. É uma dica prática, assim, pro pessoal que tá começando, né? Sim, legal. A verdade é para todo mundo, né? Acho que a gente acaba. É que às vezes a gente virou tão enraizado isso, né? Mas É que a gente não é uma das percebe, análises, né? né? A gente A gente não acaba avaliando isso mesmo. faz intuitivamente, né? Mas pro pessoal que tá começando, às vezes leva o cheque e fica, nossa, cheque, e não sabe se é cheque, se é mate, né? Fica naquela dúvida, né? Então, a diferença básica do cheque e do checkmate é essa, né? Quando você leva um cheque, você tem três possibilidades de sair do cheque. Se você não tem nenhuma dessas três, quer dizer que você tomou um mate.